Vamos falar sobre uma coisa que acontece com todo mundo: envelhecer. Mas e se o simples ato de envelhecer tiver uma conexão secreta com algumas das doenças cerebrais mais assustadoras que existem? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando na ciência por trás dessa ligação que é, no mínimo, surpreendente. Então, para começar, vamos direto a uma pergunta bem provocadora. E se o envelhecimento do nosso cérebro não for só um desgaste natural, uma coisa passiva? E se, na verdade, for uma invasão ativa de células que simplesmente se recusam a morrer? Certo? Para a gente entender como essa tal invasão acontece, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e, montar as peças desse grande quebra-cabeça que é o envelhecimento. Pois é, aqui está o X da questão. A gente sabe que envelhecer é o maior fator de risco para doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas por quê? Qual é a ligação real? Olha, não é só uma questão de o tempo passar, não. A verdade é que algo fundamental muda no nosso corpo e essa mudança acaba criando o cenário perfeito, o terreno fértil para essas doenças se instalarem. E é aqui que a gente chega nos principais suspeitos dessa história toda. Chegou a hora de conhecer, de desmascarar os verdadeiros vilões que parecem estar por trás de boa parte desse declínio que vem com a idade. Bom, o nome científico para isso é senescência celular. Pensa assim, é um mecanismo de defesa, algo que deveria nos proteger. Quando uma célula sofre algum dano ou passa por muito estresse, ela meio que aperta um botão de emergência. Ela se desliga para sempre para não virar uma célula de câncer, por exemplo. Ela para de se dividir e pronto, fim da linha, certo? Bom, não é bem assim. O problema é que elas não morrem de verdade. Elas ficam ali vagando, num tipo de limbo. Elas não funcionam direito, não fazem mais o trabalho delas, mas ao mesmo tempo se recusam a ser eliminadas do corpo. São, na essência, as tais células zumbis. Mas o negócio é o seguinte: elas não ficam só ali paradas sem fazer nada. Elas são ativas. Elas têm quase que um manual de instruções do mal. Primeiro, como a gente viu, elas desafiam a morte. Segundo, elas param de trabalhar, mas o pior de tudo é que elas começam a liberar, sem parar, um monte de substâncias inflamatórias. É como uma névoa tóxica constante que irrita e danifica as células saudáveis por perto. Basicamente, elas não só estão doentes, como contaminam a vizinhança. E essa contaminação não é um probleminha localizado, não. Ele acaba criando uma questão sistêmica, um problema no corpo todo que os cientistas deram um nome bem sugestivo, um fogo lento. O nome oficial desse fenômeno é inflammaging. É uma mistura, né? Das palavras inflamação e aging, que é envelhecimento em inglês. Pensa nisso como uma inflamação crônica, sabe? Mas de baixo grau. É como se o corpo estivesse constantemente em chamas, mas numa temperatura baixa. Isso vai piorando a qualidade, sendo alimentado o tempo todo por quem? Exato, por essas células zumbis e também por um sistema imunológico que já está ficando cansado. Mas o que é exatamente essa névoa tóxica que alimenta o fogo? Bom, a ciência chama isso de SASP. A sigla é complicada, mas a ideia é simples. Pensa no SASP como um coquetel de alarme. São as coisas que a célula zumbi fica gritando o tempo todo. Sinais de perigo, substâncias que causam inflamação, enzimas que destroem o que está em volta. É esse coquetel, o SASP, que realmente espalha o fogo pelo corpo. E para onde será que esse fogo todo vai? Pois é, ele vai direto para um dos nossos órgãos mais preciosos e vulneráveis. Agora a gente vai ver exatamente como o cérebro fica sob ataque. Olha só esse diagrama. Ele é tipo um mapa do campo de batalha. É complexo, sim, mas a gente vai passar por ele. Basicamente, de um lado, a inflamação que começa no corpo. No meio, como essa inflamação ataca o cérebro. E do outro lado, as consequências devastadoras. Vamos analisar as partes mais críticas agora, uma por uma. Vamos começar com os astrócitos. Quem são eles? São as células que dão suporte aos neurônios. Num cérebro jovem, o trabalho delas é nutrir, proteger, cuidar da casa. Só que com a idade, adivinha, elas também podem virar zumbis. E aí, em vez de ajudar, elas mesmas começam a liberar aquele coquetel tóxico, o SASP, jogando mais lenha na fogueira da inflamação ali mesmo dentro do cérebro. Depois temos a micróglia. Pensa nelas como a equipe de limpeza do cérebro. O trabalho delas é tirar o lixo, limpar as células mortas, manter tudo em ordem. Mas quando elas viram zumbis, elas param de limpar e, o que é pior, elas ficam super ativas de um jeito ruim, causando mais inflamação. É como se a equipe de limpeza começasse a espalhar o lixo e a botar fogo no prédio. E para fechar o estrago, temos a barreira hematoencefálica.
Ela é literalmente o portão de segurança do cérebro. Aquele fogo lento que está no corpo todo, tal do inflammaging, enfraquece essa barreira, abre brechas, e aí é como abrir as comportas. Um monte de moléculas inflamatórias que estavam no corpo conseguem invadir o cérebro. Ou seja, uma situação que já estava ruim fica muito, muito pior. Com esse ambiente todo inflamado, tóxico, o cenário está montado para a catástrofe. Em alguns casos, essa inflamação acelera o acúmulo das famosas placas amiloides e dos emaranhados de Tau. O resultado? Doença de Alzheimer. Em outros cérebros, o mesmo processo leva ao acúmulo de outra proteína, a alfa-sinucleína, e à morte dos neurônios que produzem dopamina. E aí o resultado é a doença de Parkinson. É o mesmo fogo com consequências diferentes. E ambas, claro, devastadoras. Mas calma, a história não precisa terminar assim. Porque se as células zumbis são as vilãs, a ciência já está desenvolvendo os heróis para lutar contra elas. Isso nos coloca no limiar de uma nova e empolgante era da medicina. Apresento a vocês os senolíticos. O nome já entrega o jogo, né? Seno vem de senescência e lítico quer dizer destruir. Basicamente, são uma classe de remédios com uma missão muito específica: caçar e eliminar as células zumbis. E o mais legal é que eles fazem isso de forma seletiva, deixando as células saudáveis em paz. E como esses caçadores de zumbis funcionam? É bem direto, na verdade. Primeiro, as células zumbis vão se acumulando. Aí entra a terapia senolítica. O remédio entra em ação, encontra essas células problemáticas e, pá, elimina elas. Com os bagunceiros fora de combate, a fonte daquela névoa tóxica desaparece. A inflamação diminui e os tecidos finalmente têm a chance de se recuperar. E olha, isso não é só uma ideia no papel. Já existem pesquisas mostrando resultados bem animadores em animais. Basicamente, o que essa citação mostra é que, quando eles eliminaram as células senescentes em camundongos que tinham um modelo de Alzheimer, viram uma redução naquelas proteínas ruins, menos degeneração do cérebro e até uma melhora na cognição. A palavra-chave aqui é exatamente essa: promissor. E tudo isso nos leva a uma última pergunta final. Uma pergunta que pode virar a medicina de cabeça para baixo. E se um dia a gente pudesse tratar o envelhecimento em si? Em vez de ficar só correndo atrás do prejuízo, apagando um incêndio de cada doença que ele causa, a ideia aqui não é imortalidade. É sobre estender o tempo de vida com saúde. É sobre ter mais anos com o cérebro funcionando bem, com lucidez. E essa caça às células zumbis talvez seja o primeiro passo concreto nessa nova direção. Uma ideia que pode transformar o futuro da saúde para todo mundo.